O Livro dos Médiuns. Segunda parte. Capítulo 22. Mediunidade entre os animais. Os animais podem ser médiuns? Frequentemente se coloca essa questão e certos fatos parecem responder afirmativamente a ela. O que tem dado crédito a essa opinião são os sinais notáveis de inteligência de alguns pássaros adestrados que parecem adivinhar o pensamento e tiram de um pacote de cartas aquela que pode levar a resposta exata a uma dada pergunta. Observamos essas experiências com um cuidado todo particular, e o que mais admiramos é a arte que é necessária usar para a instrução desses pássaros. Não se pode, sem dúvida, lhes recusar certa dose de inteligência relativa, mas é necessário convir que, nessa circunstância, sua perspicácia ultrapassaria de muito a do homem, porque não há pessoa que possa se gabar de fazer o que eles fazem. Seria preciso mesmo, para certas experiências, supor um dom de segunda visão superior àquela dos sonâmbulos mais clarividentes. Com efeito, sabe-se que a lucidez é essencialmente variável e que é sujeita a frequentes intermitências, enquanto que entre esses animais seria permanente e funcionária no caso, com uma regularidade e uma precisão que não se vê entre nenhum sonâmbulo. Em uma palavra, não lhe faltaria nunca. A maioria das experiências que vimos são da natureza daquelas que os prestidigitadores fazem e não tivemos dúvidas quanto ao emprego de alguns de seus artifícios, notadamente aquele das cartas marcadas. A arte da prestidigitação consiste em dissimular esses meios, sem os quais os efeitos não teriam mais charme. O fenômeno, mesmo reduzido a essa proporção, não é menos interessante. Resta sempre admirar o talento do instrutor tanto quanto a inteligência do aluno, porque a dificuldade a vencer é bem maior que se o pássaro só agisse em virtude de suas próprias faculdades. Ora, fazendo com que estes façam coisas que ultrapassam o limite do possível para a inteligência humana é provar, só por isso, o emprego de um procedimento secreto. É um fato conhecido que esses pássaros só chegam a esse grau de habilidade ao fim de um período de tempo, com a ajuda de cuidados particulares e perseverantes, o que não seria necessário se sua inteligência apenas fosse suficiente. Não é mais extraordinário adestrá-los a tirar cartas, que habituá-los a repetir áreas, ou palavras. A mesma coisa aconteceu quando a prestidigitação quis imitar a segunda visão, levava-se o assunto ao extremo para que a ilusão fosse duradoura. Desde a primeira vez que assistimos a uma sessão desse gênero, aí vimos uma imitação muito imperfeita de sonambulismo, revelando a ignorância de condições mais essenciais para essa faculdade. Quaisquer que sejam as experiências expostas, deixam inteira a questão principal, porque a imitação do sonambulismo não impede a faculdade de existir. A imitação da mediunidade por meio dos pássaros não prova nada contra a possibilidade de uma faculdade análoga entre eles e outros animais. Trata-se de saber se os animais são aptos, como os homens, a servir de intermediários aos espíritos para suas comunicações inteligentes. Parece mesmo muito lógico supor que um ser vivo, dotado de certa dose de inteligência, seja mais apropriado a esse efeito que um corpo inerte, sem vitalidade, como uma mesa, por exemplo. Apesar disso é o que não se dá. A questão da mediunidade dos animais se encontra completamente resolvida na dissertação seguinte, dada por um espírito de onde se pode apreciar a profundidade e a sagacidade pelas citações que já tivemos ocasião de fazer. Para bem avaliar o valor de sua demonstração, é essencial se reportar a explicação dada ao papel do médium nas comunicações, e que reproduzimos aqui. Ver item no 225. Esta comunicação foi dada em seguida a uma discussão, que teve lugar, sobre o assunto, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Hoje abordo a questão da mediunidade dos animais levantada e sustentada por um de seus fervorosos adeptos. Ele pretende, em virtude deste axioma, quem pode o mais pode o menos, que podemos mediunizar os pássaros e os outros animais e nos servir deles em nossas comunicações com a espécie humana. É o que chamam em filosofia, mais particularmente em lógica, pura e simplesmente um sofisma. Se anima a matéria inerte, quer dizer, uma mesa, uma cadeira, um piano, com mais razão, deve-se animar a matéria já animada, notadamente a do pássaro. Pois bem, dentro das leis normais do espiritismo isso não é possível e não pode ser assim. Primeiro, pesemos bem os fatos. O que é um médium? É o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que estes possam comunicar-se com facilidade com os homens e espíritos encarnados. Por conseguinte,
sem médium, nada de comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, nem de qualquer espécie que seja. Há um princípio, estou certo, que é admitido por todos os espíritas, e é que os semelhantes agem com seus semelhantes e como seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, senão os espíritos encarnados ou não? É preciso repetir se cessar? Pois bem, repetirei ainda, seu perispírito e o nosso são tirados do mesmo meio, são de naturezas idênticas, são semelhantes, em uma palavra, possuem uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de imantação mais ou menos vigorosa, que nos permite, espíritos encarnados, nos colocar muito pronto e facilmente em relação. Enfim, o que pertence especificamente aos médiuns, o que é a essência mesma de sua individualidade, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular que anulam neles toda a refratariedade e estabelecem entre eles e nós uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que facilita nossas comunicações. É, de resto, essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade entre a maior parte daqueles que não são médiuns. Os homens são sempre levados a tudo exagerar, não falo aqui dos materialistas, recusam uma alma aos animais. Outros querem lhes dar uma, por assim dizer, semelhante à nossa. Por que querer confundir assim o perfectível com o imperfectível? Não, estejam convencidos. O fogo que anima os animais, o sopro que os faz agir, mover e falar em sua linguagem, não tem, até o presente, nenhuma aptidão a se misturar, a se unir, a se fundir com o sopro divino, a alma etérea, em uma palavra, o espírito, que anima o ser essencialmente perfectível, o homem, esse rei da criação. Não é isso que faz a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrestres que essa condição é essencial de perfectibilidade? Pois bem, reconheçam então que não se pode assemelhar ao homem, único perfectível em si mesmo e em suas obras, nenhum indivíduo de outra espécie vivente na Terra. O cão que, por sua inteligência superior entre os animais, se tornou amigo e comensal do homem, é perfectível por si mesmo e por sua iniciativa pessoal? Ninguém ousaria afirmar isso, porque o cão não faz progredir o cão, aquele entre eles que é mais bem adestrado é sempre adestrado por seu mestre. Desde que o mundo é mundo, a lontra constrói sua casa sobre as águas, sempre nas mesmas proporções, seguindo uma regra invariável, os rouxinóis e as andorinhas jamais construíram seu ninho diferente dos de seus pais. Um ninho de pardais de antes do dilúvio, como um ninho de pardais da época moderna, é sempre um ninho de pardais, edificados nas mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamento de galinhos e pauzinhos recolhidos na primavera, a época dos amores. As abelhas e as formigas, essas pequenas repúblicas organizadas, jamais variaram seus hábitos de armazenamento, maneira de agir, em seus costumes na sua produção. Enfim, a aranha tece a sua teia sempre do mesmo modo. Por outro lado, se procurar as cabanas de folhagem e as tendas das primeiras idades da Terra, encontrarão palácios e castelos da civilização moderna, as vestimentas de pele bruta sucederam os tecidos de ouro e de seda, enfim, a cada passo encontrarão a prova dessa marcha incessante da humanidade em direção ao progresso. Desse progresso constante e invencível, irrecusável da espécie humana e desse estacionamento indefinido das outras espécies animadas, concluam comigo que existe princípios comuns àquele que vive e que morre sobre a terra, o sopro e a matéria. Não é menos verdade que apenas os espíritos encarnados estão sujeitos a essa inevitável lei do progresso que os empurra para a frente, sempre para a frente. Deus colocou os animais ao lado dos homens como auxiliares para os alimentar, vestir, ajudar. Ele lhes deu uma certa dose de inteligência. Para que, para ajudar, seria necessário compreender. Ele proporcionou sua inteligência aos serviços que são chamados a executar, mas, na sua sabedoria, não quis que fossem submetidos à mesma lei do progresso. Tais como foram criados, assim permanecerão até a extinção de suas raças. Disse, os espíritos mediunizam e fazem mover a matéria inerte, cadeiras, mesas, pianos, fazem mover, sim, mas mediunizar é não. Porque, ainda uma vez, sem médium, nenhum desses fenômenos pode produzir-se. Que há de extraordinário que, com a ajuda de um ou de muitos médiuns, façamos mover a matéria inerte, passiva, que justamente em razão de sua passividade, de sua inércia, é apropriada a sofrer os movimentos e os impulsos que desejamos lhes imprimir?
Por isso temos necessidade de médiuns. É positivo, mas não é necessário que o médium esteja presente, ou consciente, porque podemos agir com os elementos que ele nos fornece, à sua revelia e fora de sua presença, principalmente nos fatos de tangibilidade e de transporte. Nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil que o mais sutil e imponderável dos gases conhecidos, se unindo, se casando, se combinando com o envoltório fluídico, mais animalizado do médium, cuja propriedade de expansão e penetrabilidade é incompreensível para seus sentidos grosseiros e quase inexplicáveis para os senhores, nos permite mover os móveis e mesmo quebrá-los nos aposentos vazios. Certamente os espíritos podem se tornar visíveis e tangíveis para os animais. Às vezes tal pavor súbito, que os toma e que parece sem motivo, é causado pela visão de um ou de mais espíritos mal intencionados para os indivíduos presentes ou para aqueles a quem pertencem esses animais. Muito frequentemente se vê em cavalos que não querem nem avançar nem recuar, ou que empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem, tenham por certo que esse obstáculo imaginário é um espírito ou um grupo de espíritos que se divertem em impedi-los de continuar. Lembrem-se da mula de Balaão que, vendo um anjo diante dela e temendo sua espada flamejante se obstinava a não se mexer, é que antes de se manifestar visivelmente a Balaão, o anjo quis se tornar visível apenas para o animal. Repito, não mediunizamos diretamente os animais nem a matéria inerte. É necessário sempre o concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque precisamos da união dos fluidos similares, o que não encontramos nem nos animais, nem na matéria bruta. O Sr. dizem, magnetizou seu cão. A qual resultado chegou? Ele o matou, porque esse infeliz animal morreu depois de ter caído numa espécie de atonia, de langor, em consequência de sua magnetização. Com efeito, inundando-o de um fluido tirado de uma essência superior à essência especial à sua natureza, ele o esmagou e agiu sobre ele, ainda que mais lentamente, à maneira do raio. Então, como não há nenhuma assimilação possível entre nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais propriamente dito, nós os esmagaríamos instantaneamente, se os mediunizássemos. Isso estabelecido, reconheço perfeitamente que entre os animais existe aptidões diversas, que certos sentimentos, certas paixões idênticas às paixões e aos sentimentos humanos, se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e odiosos, segundo se age bem ou mal com eles. É que Deus, que nada fez de incompleto, deu aos animais, companheiros ou servidores do homem, qualidades de sociabilidade que faltam inteiramente aos animais selvagens que habitam as florestas. Mas daí a poderem servir de intermediário para a transmissão do pensamento dos espíritos, há um abismo, e a diferença das naturezas. Vocês sabem que tiramos do cérebro do médium os elementos necessários para dar a nosso pensamento uma forma sensível e apreensível. É com a ajuda dos materiais que possui que o médium traduz nosso pensamento para a linguagem comum. Pois bem, que elementos acharíamos no cérebro de um animal? Há palavras, números, letras, sinais quaisquer, similares àqueles que existem entre os homens, mesmo menos inteligente? Entretanto, os animais compreendem o pensamento do homem, o adivinham mesmo. Sim, os animais adestrados compreendem certos pensamentos, mas já os viram reproduzi-los? Não, concluam então que os animais não podem nos servir de intérpretes. Para resumir, os fatos mediúnicos não podem se manifestar sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns, e que é entre os encarnados, espíritos como nós, que podemos encontrar aqueles que nos podem servir de médiuns. Quanto a adestrar cães, pássaros ou outros animais, para fazer tais ou tais exercícios, isso é assunto dos senhores, não o nosso. Erasto. Nota, que encontra-se na Revista Espírita, de setembro de 1861 a explicação minuciosa de um procedimento empregado pelos adestradores de pássaros sábios, para lhes fazer tirar de um pacote as cartas desejadas.